Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala de festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos lendo estas parábolas em que Jesus apresenta o reino de Deus de vários modos nesses últimos domingos. E esta parábola de hoje não deixa de ser uma parábola, uma história impactante, porque Jesus usava este recurso, para, de certo modo, convencer os seus ouvintes da seriedade daquilo que era a proposta que ele trazia, daquilo que era a seriedade da mensagem anunciada por ele. Agora é claro que uma parábola, ela é sempre cheia de simbolismos. Não é que Deus, que aqui é representado pelo rei, tenha estes sentimentos vingativos. Nós sabemos que o Senhor é ternura, que o Senhor é bondade, que o Senhor é compaixão. Ora, nós acabamos de cantar isso: o Senhor é o meu pastor, o Senhor me conduz, não me falta coisa alguma, Ele me leva a descansar. De modo que, se nós analisarmos o Salmo, que hoje é a chave deste convite do Senhor a que estejamos em sua mesa, o meu cálice transborda, a minha cabeça é ungida, Ele prepara uma mesa à minha frente, e analisarmos aquela postura do rei que manda matar aqueles que não aceitaram o convite, que também mataram os seus enviados, incendeia a cidade deles e no fim ainda joga fora da festa aquele homem que não estava com um traje adequado. Nós poderíamos pensar que há uma contradição, mas não há. Então vamos entender o que Jesus realmente quer dizer com esta parábola. Primeiro, ele a está contando, esta parábola, ele a está contando para os anciãos do povo, para os sumos sacerdotes, ou seja, para aqueles que tinham estudado toda a lei, todos os profetas, aqueles que sabiam que o Messias devia chegar, aqueles que estavam preparados de certo modo do ponto de vista do conhecimento para
participar desta festa, deste banquete. Que banquete é este? O rei prepara a festa de casamento do seu filho. Então pensemos, este rei é Deus, o filho é o próprio Cristo. A festa de casamento é o encontro do humano com o divino, de Cristo que vem desposar a humanidade. Nós dizemos que a igreja é a esposa de Cristo. Então quer dizer que Cristo vem para tomar a humanidade como sua esposa, tomar e criar a igreja e fundar a igreja como aquilo que Ele mais ama, aquilo que Ele mais aprecia. E São Paulo, quando fala da teologia do matrimônio, lembra desta passagem: assim como Cristo ama a igreja, maridos, amai vossas esposas. De modo que esta festa de casamento do Filho é a festa do encontro entre o humano, na sua fragilidade que somos nós, e o divino em Jesus Cristo. E o Pai, o Rei, prepara uma festa e envia este convite em primeiro lugar para aquele povo que tinha sido escolhido e preparado ao longo de séculos, que é o povo de Israel. Este povo havia sido preparado ao longo de séculos pelos profetas, pelos reis, pelos sacerdotes, pelas próprias situações históricas que eles passaram. Este povo de Israel foi preparado com todo carinho por Deus para este momento, para este encontro. E quando acontece a festa, e quando o céu desposa a terra, quando o divino vem ao encontro do humano para elevar a nossa humanidade, o que estes primeiros convidados fazem? Eles recusam a Jesus, eles recusam esta mensagem, eles endurecem o seu coração e não querem reconhecer em Jesus este momento do encontro, este momento da fraternidade, este momento da festa de Deus com os homens. Não querem participar do banquete do casamento. Quando alguém vai casar, se faz uma lista, todos nós sabemos disso, e dentre os convidados, há aqueles que são os primeiros nomes, aqueles que nós, quem faz a lista, no caso, os que se casam, aqueles que não podem deixar de ser convidados. Então começa a se fazer a lista e tem aqueles primeiros nomes, aqueles convidados que você não pode deixar de fora. O povo hebreu não podia ficar de fora deste encontro, não podia ficar de fora desta festa, mas os anciãos do povo, ou seja, os líderes religiosos daquele povo, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, todos iam recusando este encontro de Deus com os homens, esta novidade que Jesus trazia. Então, o banquete está pronto, a festa vai acontecer, mesmo que eles recusem o convite, este convite do Deus de ternura. Um se preocupa com seu campo, tenho que lavrar meu campo. O outro se preocupa com os seus negócios, e os outros ainda são hostis a ponto de matar os enviados, do rei, que faziam o convite para virem até a festa. E o que o rei faz, o que Deus faz? A festa está pronta e ela acontecerá. Este encontro de Deus com os homens acontecerá de qualquer modo, porque Deus assim o quer. E Deus, representado aqui por este rei, envia os seus outros arautos, os seus mensageiros, para as encruzilhadas dos caminhos, e diz: ide, chamai a todos os que se encontram nas encruzilhadas, bons e maus. Reparem bem, chamai a todos, não apenas os sumos sacerdotes, não apenas os anciãos, os fariseus, aqueles que, enfim, conheciam toda a doutrina e toda a história do seu povo e daqueles prodígios que Deus fazia no meio do seu povo. Agora todos são convidados à mesa deste banquete, todos são convidados à festa. E é interessante que o rei os envia para as encruzilhadas.
Estas encruzilhadas representam nesta parábola exatamente aqueles momentos em que muitas vezes nós não sabemos para onde ir, que direção tomar. Nós estamos meio perdidos, não sabemos o caminho certo. As encruzilhadas podem ser perigosas quando nós não sabemos onde devemos ir e aonde queremos chegar, porque nós podemos escutar muitos outros convites, e nas encruzilhadas os caminhos vão se dividindo, e nós podemos deixar o caminho que nos conduz ao porto certo, que é Cristo. Então o rei envia exatamente para estes locais, para os locais da nossa existência, onde muitas vezes nós duvidamos, onde muitas vezes nós hesitamos, onde muitas vezes nós fraquejamos, onde muitas vezes nós nos entristecemos, onde muitas vezes nós perdemos a fé. Nestas encruzilhadas, Deus quer se encontrar conosco e nos traz esta mensagem: vinde todos, vinde, porque o banquete já está feito, a festa vai seguir, e eu quero vocês presentes comigo. Então, nestas encruzilhadas, nestes momentos de dúvida, de angústia, o Senhor nos envia seus mensageiros, e aí nós podemos escutar clara e distinta esta voz, nos convidando a estar com Ele, para viver aquilo que o salmo de hoje, este belíssimo salmo fala: vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Aquilo que fala a primeira leitura, esta belíssima profecia de Isaías, em que o Senhor prepara para todas as nações, neste Monte Santo, um banquete de ricas iguarias. Todos os povos são convidados, de todas as nações. Se liga ao Evangelho, a esta ideia das encruzilhadas, de todos os povos, bons e maus, santos e pecadores, vinde todos para a festa, os bons para se alegrar com Deus, os pecadores para se converterem e para se alegrar também, se surpreenderem com a ternura de Deus, porque ali o Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra de seu povo. A profecia que nós ouvimos, na primeira leitura. Assim, todos são convidados para o banquete. E finalmente, então primeiro o banquete, o casamento, o encontro de Deus com os homens. Depois, as encruzilhadas de nossas vidas, os momentos em que nós hesitamos, e que Deus então vai ao nosso encontro e nos quer junto dele. E finalmente, o homem que não está vestido com traje de festa. Nós podemos interpretar de modo literal e dizer que Deus descarta aquele que não está preparado para o banquete. Como Deus fará isso, se é o Deus de ternura que nos conduz com seu cajado, que nos leva a repousar, que nos apacenta, para as águas repousantes nos encaminha? Como Ele pode jogar-nos fora, lançar-nos com as mãos e os pés amarrados para a escuridão, onde há choro e ranger de dentes? Esta é uma imagem, irmãos e irmãs, no final do Evangelho, que significa o seguinte: Deus não descarta ninguém, mas o que Deus quer é que nós mesmos lancemos para fora de nós, expulsemos da nossa vida toda a atitude que não condiz com a alegria de estar na presença de Deus e tomar parte do seu reino. Porque pode acontecer que nós somos convidados a este banquete, que nós, como batizados, participamos da dignidade de Cristo, profeta, sacerdote e rei. Todo batizado é com Cristo profeta, sacerdote e rei. Por isso o padre, na celebração do batismo, unge com o óleo do santo crisma a fronte da criança, no final do rito, e em silêncio, mas relembrando isso, que o Cristo profeta, sacerdote e rei passa a sua dignidade para nós que somos o povo de Deus eleito, convidado para este banquete. E nós muitas vezes estamos neste banquete, mas o nosso coração está longe de Deus. Este povo me honra com os lábios, diz o Senhor, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, o nosso coração
se afasta de Deus, mas nós estamos ali dentro do banquete, porque somos convidados, somos chamados por Deus, mas não estamos com o traje digno, que é o traje da alegria, da verdadeira alegria, do verdadeiro encontro com o Senhor, da verdadeira amizade com Cristo, que também vai se desenvolver na amizade, na ternura com os irmãos. Às vezes pode acontecer, por exemplo, que numa comunidade as pessoas estão participando da Eucaristia, mas estão brigando entre si, falando umas contra as outras depois que saem da igreja, armando-se uns contra os outros com palavras, com fofocas, com mesquinharias. Quer dizer, não estão com traje de festa. Não é que o Senhor vai expulsar-nos e lançar-nos na escuridão, mas somos nós mesmos que somos convidados a lançar para longe de nós estas atitudes que não condizem com o banquete. No banquete existe fraternidade, no banquete de casamento existe o encontro, todos irmãos, todos solidários, junto com o Pai, junto com este Rei que é eterno e que nos convida para o casamento do seu Filho, para o encontro do céu e a terra, para o Cristo que desposa a igreja, que se torna sua bem-amada. Então nós temos que estar com o traje de festa, sim. O traje de festa quer dizer um coração limpo de mágoas, um coração livre de amarras e de sentimentos que nos afastam uns dos outros e que criam inimizades dentro de uma comunidade. Somos todos um só povo de batizados, irmãos em Cristo. Por isso, queridos, amados em Cristo Jesus, vamos pedir esta graça ao Senhor. A festa vai acontecer. O Senhor, como diz uma bela canção de Páscoa, uma canção de comunhão, o Senhor preparou um banquete, ó famintos de amor, acorrei, famintos de amor, acorrei. O cordeiro já foi imolado, vinde todos, tomai e comei, e que o banquete continue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,